Está começando mais um Devocional Examinai. A parábola do semeador, Mateus capítulo 13. Glória a Deus! Gostaríamos de saudar a todos os nossos amados e queridos irmãos com a bendita e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de desejar um bom dia para todos nesta manhã. E estamos de volta com mais um momento de examinação das Escrituras. Esse é o seu Devocional Examinai. Glória a Deus. Estamos de volta com mais um vídeo, um momento de examinação da Palavra de Deus. E estamos examinando a parábola do semeador. Já estudamos, já examinamos desde o versículo 1 até o versículo de número 6, para que você que perdeu os outros momentos de examinação, você vai lá na minha playlist e tem lá entre os vídeos diversos. Você vai ter lá a parte 1, a parte 2, a parte 3. E agora estamos no versículo de número 7, onde iremos fazer a leitura da Palavra de Deus. Leiamos assim a partir do versículo de número 7. Essa é a terceira tentativa do semeador lançando a sua semente. E a Bíblia Sagrada vai dizer em Mateus capítulo 13, o versículo 7 desta forma: E outra, ou seja, outra semente, outra tentativa de lançamento desta semente, ela caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram, ou seja, aquela semente caiu entre os espinhos, germinou, teve um processo de crescimento, mas os espinhos cresceram e a sufocaram. Isso está registrado em Mateus capítulo 13, e o versículo de número 7. Glórias ao nome de Jesus. Jesus ensinou mediante as parábolas do início ao fim do seu ministério. Não se sabe realmente quantas parábolas ele proferiu. Sabemos aquelas que estão descritas nos evangelhos. Os evangelhos registram um bom número delas. O número varia entre os eruditos, porque muitos contam como parábolas declarações figurativas, símiles e metáforas ampliadas. O Salmo de número 78 predisse esse tipo de ensino por Jesus, e o Novo Testamento registra o cumprimento da predição em Mateus capítulo 13 e o versículo 35, que diz: a fim de que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta, ou seja, o profeta Isaías: abrirei em parábolas a minha boca e declararei coisas escondidas desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Então, vamos examinar esse versículo, o versículo de número 7. Essa é a terceira tentativa. Nós já estudamos a primeira, a segunda
E essa é a terceira tentativa do semeador em lançar sua semente. Semente que germinam e crescem. Mas, nesta tentativa, as plantas de outro gênero cresceram rapidamente, roubando-lhes o ar. Essa semente tinha capacidade de produzir mais de 30 vezes, diferentemente da primeira, que foi semeada, que está lá no versículo de número 4, e da segunda que brotou. Porém, todavia, essa nasceu e cresceu. Não houve frustração, nem decepção. Houve uma tragédia, pois os espinhos cresceram muito mais do que ela, e lhe roubaram a vida. Então, observe que Jesus ele trará a explicação desta parábola. Jesus, o próprio mestre, ele trará a explicação desta parábola. Então vemos aqui a semente, ela cai entre os espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram. Então veja aqui que o agente roubador desta semente, ou o agente principal que fez com que essa semente sufocasse e morresse, são os espinhos. E vamos identificar qual o significado desses espinhos na vida daqueles que ouvem a palavra de Deus e o que vem a acontecer. Glórias ao nome de Jesus. Então veja, caiu entre os espinhos. Esse terreno estava ocupado com espinhos. A semente foi bem plantada, mas o terreno não foi bem cuidado. E as ervas daninhas e os espinhos, por fim, sufocaram a planta, deixando-a improdutiva. Ela não frutificou. Esses espinhos são preocupações deste mundo, o engano das riquezas e os prazeres da vida. Mateus 13:22, Marcos 4:19 e Lucas 8:14. Então veja que aqui temos os crentes mistos, com o coração dividido entre Deus e as coisas deste mundo. Persistem em querer agradar a Deus e ao mundo. Estão tão ocupados que não têm tempo para buscar as coisas lá de cima. A sua vida espiritual fica sufocada pelas coisas materiais. A sedução das riquezas, como veremos posteriormente no versículo 22. Isso constitui um grande empecilho. Este é um dos espinhos asfixiadores. Jesus não falou em posses de riquezas, mas em sedução das riquezas. A frase sedução das riquezas, ela fala de alguém que depende delas para a sua felicidade, sendo que a nossa felicidade é Cristo. Daí tal pessoa deixa de cuidar da sua alma. Você pode ver isso em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 7 ao 11 e o verso 17. Você pode ver também em Provérbios capítulo 24, do 30 ao 34. O terreno de número 3, que é esse que estamos estudando, a terceira tentativa, mostra que muitos permanecem na fé, mas não são consagrados. Então, observe que
o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vai dizer no versículo 22 do capítulo 13 a explicação, porque os discípulos eles pediram a explicação ao mestre da parábola. Ele disse assim, Mateus capítulo 13, versículo 22, a que foi semeada entre os espinhos é a que ouve a palavra. Veja que esse terreno, ele ouve a palavra de Deus, só que os cuidados deste mundo, então veja, os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas, elas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então veja que os espinhos são os agentes roubadores da palavra e Jesus está explicando aqui que esses espinhos são o quê? São os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas. E o que é que ele vai provocar? Aquela semente, aquele coração, aquele terreno vai se tornar infrutífero. Então veja, esse coração, ele ouviu, ele viu e abriu temporariamente o coração. Mas aconteceu duas coisas. Número 1, os cuidados domésticos, a avareza e o desejo de ser rico sufocaram o seu crescimento, impedindo-lhe de dar-lhe fruto. Se não se arrepender, ficará sem receber de volta 70% da sua capacidade produtiva. Então veja que Jesus aqui ele traz a explicação, ele traz aqui o significado do que são os espinhos e o que esses espinhos vai provocar na vida daquele terreno, daquele coração. Mas é fácil concordar com Cristo quando temos a intenção, não temos a intenção alguma de obedecer. É fácil denunciar os infortúnios desta vida, o engodo das riquezas e ainda assim nada fazer para mudar o nosso comportamento à luz da vida eterna com Deus. Será que as suas atuais preocupações são justificadas? É uma pergunta que eu faço para você. Se você tivesse alcançado tudo o que deseja, mas estivesse privado da vida eterna com Ele, será que as coisas alcançadas seriam tão desejáveis? Fica mais uma pergunta para você responder. Analisando o versículo 22 ainda, que diz, e aquele que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a mensagem, mas as preocupações deste presente mundo e a enganosa fascinação das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Veja que esse versículo descreve o caso do homem cujo coração se assemelha ao solo infestado de raízes e brotos e espinhos. Você já plantou uma semente e ela germinou, ela cresceu, mas você já reparou que quando você não limpa ao redor dessa semente, não cuida, os espinhos, as ervas daninhas, elas crescem rapidamente e sufocam aquela semente que germinou e ela não consegue crescer e frutificar? Esse solo sujo é uma séria ameaça ao crescimento de qualquer planta desejável. De forma semelhante a um coração dominado pela preocupação com respeito ao mundo prosaico e obscurecido por sonhos de riquezas, frustra toda a influência para o bem que de outro modo poderia haver recebido pela entrada da mensagem do reino. Então esse coração está preocupado, ou seja, não tem
espaço para a calma e sólita meditação na palavra do Senhor. Se usasse todos os meios e tentativas para promover estudo e reflexão de forma séria, seria imediatamente sufocado. A ansiedade constante sobre os negócios mundanos enche a mente e o coração de nebulosos pensamentos. Quando essa pessoa é pobre, engana a si mesma pensando que se pelo menos fosse rica seria feliz. E se é rica, engana-se a si mesma imaginando que se fosse ainda mais rica estaria satisfeita. Como se as riquezas materiais pudessem garantir o contentamento em quaisquer circunstâncias. O homem em questão não pode ser ricamente abençoado, nem pode ser uma bênção. A palavra, ao afetá-lo, não pode ser frutífera. Não há nada de errado com o semeador. Também não há nada de errado com a semente. Com o homem, não obstante, está tudo errado. Ele deve pedir ao Senhor que os livre das preocupações absorventes e dos sonhos mundanos e enganosos. Para quê? Para que a mensagem do reino comece a ter livre curso no seu coração e na sua vida. Então, a mente resgatada das torturantes ansiedades e ilusórias fantasias será capaz de refletir significativamente sobre as preciosas passagens, como está escrito em Provérbios capítulo 30, versículos 7 ao 9, Isaías 26, versículo 3, Lucas capítulo 12, versículos 6 e o 7, e Hebreus capítulo 13, versículo 5 e o versículo de número 6. Então, amado e querido irmão e ouvinte, que você não seja esse terreno que ouve a palavra de Deus, mas que se deixa sufocar pelos espinhos, pelas fascinações da riqueza. Veja que essa semente que caiu nos espinhos, o espinheiro cresceram junto com a semente que acabou sufocando ela. Este é o solo disputado e concorrido. Está ocupado com os espinheiros, por isso a semente não pode frutificar. Então, veja que esse coração é um coração ocupado. O coração do terreno que caiu em solo pedregoso é um coração superficial. E o coração que caiu à beira do caminho é um coração endurecido. Este coração que Jesus está falando é um coração ocupado. Por quê? Porque ouve a palavra de Deus, mas dá atenção às outras coisas. O livro de Marcos diz que a semente caiu em espinhos, Marcos 4:7. Lucas diz que os espinhos cresceram com a semente. Esses espinhos representam ervas daninhas e espinhosas. Repetindo mais uma vez, não havia arado que conseguisse arrancar suas riquezas, arrancar suas raízes de até 30 centímetros de profundidade. Em alguns lugares, esses espinheiros formavam uma cerca viva fechada, no meio da qual alguns pés de cereal até conseguiam crescer, mas ficavam medíocres e não carregavam a espiga. Essa semente disputou espaço com outras plantas. Ela não recebeu primazia, ao contrário, os espinhos concorreram com ela e a sufocaram. Os espinhos cresceram, mas a palavra foi sufocada. Esse coração é um campo de batalha disputado. O espírito do mundo inunda como uma enxurrada e sufoca a semente da palavra. Uma multiplicidade de interesses toma o lugar de Deus na vida da pessoa, e a pessoa que não tem tempo para Deus. Há outras coisas mais urgentes que fascinam a sua alma. Esse ouvinte não tem uma ordem de prioridade correta, pois são muitas as coisas que tratam de tirar Cristo
do lugar principal. A segunda observação que podemos observar é que ela é sufocada pelas concorrências dos cuidados do mundo, como está escrito em Lucas, capítulo 8, versículo 14. Esse ouvinte chegou a ouvir a palavra, mas os cuidados do mundo prevaleceram. O mundo falou mais alto que o evangelho. As glórias do mundo tornaram-se mais fascinantes que as promessas da graça. A concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne e a soberba da vida tomaram o lugar de Deus na vida desses ouvintes. Eles podem ser chamados de crente mundano. Ele quer servir a dois senhores, ele quer agradar a Deus e ser amigo do mundo. Ele quer atravessar o oceano da vida com um pé na canoa do mundo e outro dentro da igreja. A terceira observância que podemos fazer é que ele é sufocado pela concorrência da fascinação das riquezas. Ele dá mais valor à terra que o céu, mais importância aos bens materiais do que a graça de Deus. O dinheiro é o seu Deus. A fascinação da riqueza fala mais alto do que a voz de Deus. O esforço para conseguir uma posição social por meio das posses e segurança material traz ansiedade tal que sufoca as aspirações por Deus. A quarta observância que podemos fazer é que ele é sufocado pelos deleites desta vida. Esse ouvinte é amante dos prazeres mais do que amigo de Deus. Ele é amigo do mundo, ama o mundo e conforma-se com o mundo. Os prazeres efêmeros do pecado dotam em seu coração as alegrias perenes desta vida, da vida cristã. E a quinta observância que podemos fazer é que esse coração não produz frutos maduros. Nesse coração, a semente nasce, mas não encontra espaço para crescer. Ela chega até crescer, mas não produz fruto que cheguem à maturidade. Esse coração assemelha-se à igreja de Sardes. Tem nome de que vive, mas está morto. Então, para concluir, esse é o terceiro tipo de terreno que compreende aqueles que estão entre os espinhos. Eles recebem a mensagem e são salvos, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra que neles foram colocadas. Estas duas coisas ameaçam a vida espiritual de cada cristão, de cada pessoa, e causam a morte espiritual de muitos. Estes são os corações estrangulados, cujas vidas se tornam sobrecarregadas de muitas coisas, até que a consciência em relação a Deus é completamente sufocada. E aqui estamos concluindo mais um momento devocional Examinai, falando desse terceiro terreno, desse terceiro coração, desse terceiro tipo de solo que pode ser alguém que esteja ouvindo essa palavra. Que você não seja esse tipo de ouvinte que ouve a palavra, recebe a palavra, mas os cuidados deste mundo, as seduções das riquezas, as preocupações desta vida ameaçam a sua vida espiritual. Se esperarmos em Cristo somente nesta vida, como diz a Escritura, somos os mais miseráveis dos homens. A Bíblia diz que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria, a nossa morada é celestial. Por isso eu te convido para que você venha ser o próximo terreno que nós iremos examinar no próximo dia, na próxima manhã. Que você venha ser esse terreno e nós iremos examinar Mateus capítulo 13, a parábola do semeador.
E aqui encerramos mais um momento de examinação da Palavra de Deus. Forte abraço, que você possa compartilhar, se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com outras pessoas, deixar o seu comentário. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele te guarde, te livre, em nome de Jesus. Forte abraço e até o próximo Examinando a Escritura no Devocional Examinai.